Qual foi a dificuldade maior que você encontrou naquele momento com o time numa situação complicada? Eu tinha dois laterais, tanto o Juan quanto o Léo Moura, eles desciam muito e saíam os dois ao mesmo tempo. Aí eu cheguei e chamei ele, olha, a partir de agora vai sair um, o outro fica. Não vamos trazer ninguém, você é o nosso treinador. Falou pra mim. Pô, sai de lá grandão, né? Olá, galera do canal Zico 10. A gente tá hoje com um convidado que já esteve aqui com a gente, já bateu papo, já falou muito. E um dos grandes ex-companheiros que eu tive, né? Grande amigo e também um dos melhores jogadores de futebol da história do nosso querido Flamengo. E passou por uma situação bem parecida com o que o Flamengo está vivendo hoje, né? Que é o caso do Filipe Luís. A diferença maior é que o Filipe Luís jogou com alguns dos jogadores que ele está comandando hoje. Mas nós dois vivemos esse caso com um que também já tinha jogado com a gente, inclusive foi capitão, mas esse nosso convidado, nosso querido Andrade, quando ocorreu com ele essa situação, ele não tinha jogado com nenhum daqueles jogadores. Então, Andrade, bom estar aqui com a gente mais uma vez, obrigado, né? E vamos falar um pouco desse momento aí do Filipe Luís, né? Que você passou também, né? Primeiramente é um prazer estar aqui novamente com você, cara. Sempre um prazer, cara. E aí, realmente está vivendo algo muito parecido, né? Do que eu convivi em 2009, cara. Sendo que é uma diferença que ele jogaram juntos e eu não. Mas eu convivi durante muito tempo com eles, né? Como auxiliar de alguns treinadores que ali passaram. Então, eu convivi com esse grupo de perto, já conhecia todos eles, sabia o que eles podiam entregar, entendeu? Então, facilitou muito depois que eu cheguei, cara. E nós vivemos uma situação parecida com o nosso Carpegiani. Com o Carpegiani, é verdade. Com o Carpegiani, e o bom é que aquele grupo, sabe, ele não misturou as coisas, né, cara? Conseguiu, a gente respeitava o Carpegiani e fizemos a nossa parte, ajudamos ele e ele nos ajudou também e a coisa deu tudo certo. Aí eu vou entregar algumas coisas, né? Aí como capitão eu meto o dedo na ferida, porque o Carpegiani gostava de jogar um pokerzinho com a gente, mas tudo era com horário, tudo tranquilo, acabava de jantar, a gente subia lá pro nosso quarto. Aí eram quase sempre 5 que jogavam, né? Eu, o Carpegiani, Raul, às vezes o Reinaldo, às vezes o Júnior. Então tinha aquela turma ali que jogava e falava, agora, meu camarada, não adianta chegar perto não, que você não vai jogar mais com a gente. Você sabe que a gente vai estar lá em cima jogando e não tem esse negócio de não poder jogar mais não vai querer proibir nada não. A gente vai jogar lá agora com os mesmos horários, 11 horas acaba, a gente se recolhe, os valores são os mesmos, era mais para brincadeira mesmo, que ninguém estava ali a fim de tomar dinheiro do outro, mas era divertido. E então essas coisas a gente tem que saber entender que quando o cara está comandando, foi para o outro lado, agora algumas coisas de jogador esquece e a gente vai obedecer como tem que obedecer. E assim foi aquele grupo e levamos tudo, né? Daquele jeito, né? É verdade, lembro que fazia algumas brincadeiras com ele, que fazia quando era jogador, mas como treinador, aquelas brincadeiras já não cabiam mais, né, cara? Ele já ficava meio, tá entendendo? Porque, pô, eu não sou mais jogador, sou um treinador. Então, há determinada brincadeira que já não ficava bem mais. Quando aconteceu com você isso, né? Você, como disse, auxiliar de muitos treinadores, quer dizer, já tinha vivido isso. Qual foi a dificuldade maior que você encontrou naquele momento com o time numa situação complicada? Sim, eu tinha já uma experiência com aquele grupo, né? Já conhecia todos eles, né? Sabia o que eles podiam te entregar, sabe? Para mim, então isso para mim me facilitou muito. E quando eu assumi, cara, o único trabalho que eu tive, eu não mudei nada, né? O grupo praticamente era o mesmo. A única coisa que eu tive que fazer algo diferente eram os dois laterais, porque eu tinha dois laterais, tanto o Juan quanto o Léo Moura, eles desciam muito e saíam os dois ao mesmo tempo. Aí eu cheguei e chamei ele, olha, a partir de agora vai sair um, o outro fica. Senão a gente fica muito exposto. E eu senti que eles, a princípio, eles não gostaram, ficaram de cara amarrada, né? Que os dois eram como
É. E ia embora. Tipo o Leandro Júnior, né? Você tomava o contra-ataque, você ficava exposto. Os caras começavam com a bola aqui pela direita, o vazio aqui, e terminava do outro lado. Então eu passei, olha, eu quero que tinha pra gente ficar mais postado um pouco. Sai o outro fica. Ficar um pouco de carga emburrada. Aí, mas a partir do momento que as coisas começaram a dar certo, começou a ter o resultado, eles devem ter falado, o cara tem razão, ele está com razão. Talvez se não tivesse vencido aquele brasileiro, muitos hoje não seria tão lembrado como ele é hoje, tá entendendo? Adriano, por exemplo, né? É a importância para eles, cara, né? E a princípio, quando eu assumia, todo mundo achava que, né, que a gente ia brigar para não cair, né? A briga era para não cair. E as coisas mudou. Demos uma volta, o grupo né, teve a consciência que aquele grupo era forte, cara. E provou isso com os resultados vieram. Né, ganhamos do Santos lá o primeiro jogo, depois de sei quantos anos que o Flamengo não vencia na Vila Belmiro. E depois o segundo jogo foi o Atlético Mineiro no Maracanã, que era o líder do campeonato, vencemos de 3-1. Isso vai te trazendo confiança, traz com a confiança para o grupo, aquilo que o grupo precisa. E aí fomos, cara. Tivemos alguns tropeços, que a gente estava até conversando ali com ele, contra o Goiás aqui no Maracanã, né? Um jogo aqui que a gente ganha o jogo, a gente seria o líder do campeonato e de repente a gente empatamos o jogo, foi um balde de água fria, eu fui para casa daquele dia, sabe? Com o astral lá embaixo, mas a gente sabe que a gente depois tem que levantar, que ainda faltavam alguns jogos ainda para acontecer, mas no final deu tudo certo. O esporte, de maneira geral, é a confiança. Se você está com confiança, a coisa flui, a coisa vai. E o grupo começou, ganhamos 3 jogos seguidos, aquilo foi importante, deu vida para o clube, deu vida para aquele time, sabe? Foi um momento diferenciado e uma conquista das mais significativas por tudo aquilo que vinha acontecendo antes, né? E nós confrontamos com todos aqueles times que estavam brigando lá em cima, que diziam que eram os times que iam chegar, nós conseguimos vencê-los todos eles, entende? Era o Palmeiras que estava com 14 pontos? 14 pontos? Acho que 12 pontos. 12 pontos. 12 pontos de frente. Naquela época a gente chegava nos estádios lá e a torcida gritando, os adversários gritando segunda divisão, vai ver o momento como a gente estava. A torcida gritando segunda divisão, isso é o início do jogo, né, cara? Falei, caramba, e eu de treinador, né, que não tinha lá essa experiência toda também, né, cara? Mas aí conseguimos o resultado, tivemos um contra o Palmeiras lá, o Pet fez um gol olímpico e fez um outro golaço, né, de salão, né? Meteu lá no ângulo. Meteu lá no ângulo, tirando do goleiro, sabe? Então foram jogos importantes, jogos decisivos. Foi contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro. Agora, como é que foi a sua chegada como auxiliar no profissional e quais, assim, os treinadores com que você trabalhou antes? Como você chegou lá? Você estava no Flamengo na base? Como é que foi para lá? Aí te chamaram ou não? Ou você veio de algum lugar? Como é que foi tua chegada? Eu trabalhava no CFZ, trabalhava aqui contigo aqui. Quando eu fui para lá, pro Flamengo. Pro Flamengo, tá Mas entendendo? foi para a base? Não, fui direto ao auxiliar dos treinadores que passaram ali. O Ney Franco, o Joel, o irmão do... O Valdemar. O Valdemar, né? Todos eles que passaram ali, eu fui auxiliar de todos eles. Você lembra mais ou menos assim, uns 5, 6? Acho que mais ou menos uns 5 treinadores que ali passaram, eu fui auxiliar deles, entende? Até que o último foi o Cuca, né? Foi o Cuca que saiu e você entrou, não? O Cuca saiu e eu entrei. A princípio eu ficaria como interino, seria o interino, né? Até a chegada de um novo treinador. Foi o presidente era o Delaí. E eu falei, não, tudo bem, né? Mas hoje o resultado começaram a surgir, começaram a vir o resultado. Ganhei do Santos, ganhei do Atlético Mineiro. Tá? Aí o Delaí me chama um dia, me chama na sala, olha, não vamos trazer ninguém, você é o nosso treinador. Falou pra mim. Pô, sai de lá grandão, né? Sai da sala e, pô, você é o nosso treinador agora, não vamos trazer mais ninguém. E isso, pô, aí você fica mais, sabe, né? Sou o treinador, você fala como treinador uma coisa, como interino é outra, né, cara? E você, assim, por exemplo, dos que eu me lembro, né? É lógico que tiveram outros treinadores da base que foram treinadores, eram puxados, não auxiliares. Que eu lembro de auxiliares que vieram treinador, o primeiro
foi o Carlinhos. Carlinhos. Depois veio o Carpegiani, você foi o terceiro. Depois veio o Jaime, que também era auxiliar do Mano e assumiu. E agora o Felipe Luiz, que é da base, né? Foi subindo, né? Juvenil. Qual a mudança que você viu mais? Foi um outro Flamengo, né? Um Flamengo marcando mais a pressão, marcando saída de bola. Aquele Flamengo que a gente gosta de ver, né, cara? É que eu falo pros caras, você pode até perder, mas o torcedor quer ver o Flamengo jogando em cima. Nós já tivemos, na nossa época mesmo, de perder e sair aplaudido. O que eu achei diferente foi a aproximação da parte de trás, né, da defesa quando você está marcando em cima. E não ficar aquele espaço grande que você marca lá em cima 4, 5 e fica um buraco ali no meio. Sim, eu também só penso assim, você tem que jogar bem compacto, entende? O teu desgaste é menor, né? Agora, se jogar, ficar espaçado, o ataque lá, ficar um buraco no meio, você vai correr mais e correr errado e vai se desgastar mais. Quando você joga um próximo do outro, o desgaste é bem menor, cara. E é o que ele vem fazendo, né? Que ele tem mais ou menos o nosso pensamento, né, cara? Ele pensa mais ou menos como nós. Pensa Flamengo, né? Pensa Flamengo, entendeu? Então isso é importante, ele ter esse pensamento de jogar pra frente, não ter medo, cara. Entendeu? O Flamengo vai tomar 2 gols, mas faz 4, porque nem a nossa época. Vai tomar gol, toma 1, faz 3. Arrisca, né? Arrisca. Sim. Acontece. Vai tomar gol, mas vai fazer. Nossa época era assim, né? Tomava 2, fazia 4. Tomava 1, fazia 3. Quer dizer, não tinha medo de errar. E uma coisa legal que o Raul sempre fala, um time daquele jogando ofensivamente como a gente jogava, a gente jogou, digamos, 4 ou 5 decisões das mais importantes, né? Digamos, aquela de 80 com o Atlético Mineiro, foi a única que a gente levou 2 gols. Contra o Liverpool, a gente tomou um golzinho só, não tomou gol. Contra o Grêmio lá, que foi 1-0, a gente não tomou gol. Da Libertadores, que foi 2-0, a gente não tomou gol. E coloco contra o Vasco, que foi o segundo do Carioca, que a gente perdeu de 1-0, ganhamos de 2-1 e tomamos um golzinho. Quer dizer, em 5 jogos decisivos, a gente tomou 3 gols. Valeu, Galo. Obrigado. Um abraço, cara. É isso aí, canal 510, recebendo esse homem aí, campeoníssimo como jogador, como treinador e para felicidade no nosso Flamengo e meu grande amigo, né? Começou aqui, viu? Comecei aqui. CFZ do Rio. Meu aprendizado foi aqui, cara. Foi aqui que eu... Primeiro como professor da escolinha, né? Sim. Depois treinador do CFZ do Rio. É isso aí. Então, fiquem aí sempre com a gente, não se esqueça, inscreva no canal, compartilhe, tá? A gente tem que chegar a 2 milhões, gente. Vamos dar uma forcinha aí e tal. Estamos demorando muito a atingir esse passo. Até a próxima!